Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Felca, o youtuber que denunciou vídeos de adultização, como eles chamam, né? Que é tipo promoção de crianças com conteúdo picante. Não chega a ser sexual, mas conteúdo que chama atenção e que acaba sendo um chamariz para pessoas que gostam de abuso de menores, né? A gente não pode falar a palavra aqui, né, exatamente no YouTube, mas o vídeo dele chamou muita atenção, milhares de visualizações. Ele também processou um monte de gente, né, que estavam acusando ele de ser esse tipo de pessoa. E, bom, muito interessante esse caso, mas o que eu quero analisar aqui, né, o caso tá sendo discutido aí, todo mundo tá vendo o que está acontecendo, realmente, parabéns ao Felca pela iniciativa dele. Agora, o que eu quero discutir aqui é justamente essa questão da substituição da justiça estatal pela informação descentralizada. É o que eu sempre falei aqui. É lógico, ele está processando as pessoas também, não tenha dúvida. Mas a verdade é a seguinte, o grande favor que ele está fazendo, ou a grande justiça que ele está fazendo nessa história toda, é expor esse caso. Isso vale muito mais do que qualquer punição ou cadeia que exista para esse pessoal. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por concurseiro libertário, Lorena Castro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o vídeo em questão é esse vídeo aqui, ó, adultização. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, no final do dia 8 de agosto, tem quase 10 milhões de views já no vídeo do Felca, realmente um fenômeno o vídeo dele, né? E muita coisa aqui sobre... É um vídeo de 50 minutos em que ele fala um monte de coisa, é um assunto delicado pra caramba. Como eu falo pra vocês, eu aqui, quando eu faço meus vídeos, eu tenho que tomar cuidado, porque determinados temas você não pode falar muito bem, porque, né? O problema não é o YouTube, o problema é que os anunciantes não gostam de botar anúncios nesse tipo de vídeo. E aí o YouTube não pode monetizar o vídeo porque, né, tem esse tema e o tema é um tema pesado, é um tema que os anunciantes não querem ter a sua marca associada a esse tema, mesmo que você faça um vídeo, né, contra isso, ou seja, criticando essa coisa. No final das contas fica um vídeo pesado, os anunciantes preferem ficar de fora dessa história, né? Ainda assim, muito importante esse vídeo do Felca, realmente uma denúncia enorme. O que ele está falando? Qual que é a essência do vídeo dele, né? Ele fala sobre vários vídeos, vários canais, mas ele foca particularmente nesse influenciador, o Ítalo Santos, que é um influenciador lá da Paraíba, e que agora está sendo investigado pelo Ministério Público. Os perfis dele caíram no Instagram, em outras redes sociais, justamente por isso, por exposição de menores, né? Qual que é o problema dessa história? Não é que ele esteja fazendo vídeos especificamente mostrando atos sexuais ou coisas pornográficas de menores, não é isso. Mas é um conteúdo sugestivo, entendeu? É um conteúdo que é limítrofe ali, sabe aquele negócio que é limítrofe? E aí, o que acaba acontecendo, né? Isso acaba sendo ajudado. Aliás, o próprio YouTube tem problemas com isso, já fez várias modificações para evitar esse tipo de coisa, que é o seguinte: você tem um vídeo em que tem um conteúdo de criança, aí as pessoas, de novo, eu não posso falar o nome da palavra porque o YouTube não gosta, né? Mas as pessoas que têm atração por menores começam a comentar no comentário do vídeo, começa a encher de um monte de gente falando sobre esse tipo de coisa, e às vezes dando dica, e dando ideia, e falando como é que pode fazer, e que site que vai ver, e não sei o que lá, ou seja, vira simplesmente uma tragédia. A seção de comentários, não é nem o vídeo do cara que tem alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, o YouTube proibiu vários vídeos que tinham simplesmente família, o papai gravou a criancinha em casa, um vídeo inocente que era para ser uma coisa interna, uma coisa, né, pessoal e coisa e tal, mas esse pessoal, vocês sabem, né, não tem limites, né? Nos comentários do vídeo começam a colocar um monte de coisa ali. Eu não sei qual é a intenção do Ítalo Santos, porque também acontece isso também, né? A pessoa às vezes posta um vídeo inocente, sem imaginar, mas aí vê que aquele vídeo que mostrou a criança, de repente teve uma visualização muito grande, justamente do pessoal depravado, do pessoal com probleminha, né?
E aí a pessoa se sente incentivada a fazer mais vídeos daquele tipo, e aí percebe que vídeos daquele tipo têm muita visualização, né? Nós seres humanos respondemos a incentivos, né? E a verdade é que esse negócio de você fazer um vídeo, e aí ter mais view, ter menos view, não sei o que lá, acaba virando um jogo, você começa a tentar quebrar o jogo, como é que você faz a coisa para ter mais view e não sei o que lá, e as pessoas acabam envolvendo, seja de forma proposital, seja de forma inocente nesse tipo de coisa, né? De qualquer forma, é um problema terrível. Esse tipo de vídeo que o pessoal está fazendo aqui é alguma coisa absolutamente terrível, né? Porque incentiva esse tipo de coisa, né? Além disso, nesse processo dele de investigação e coisa e tal, as pessoas começaram a acusar ele de ser esse tipo de gente, né? Que tem atração por menores, né? E ele processou mais de 200 perfis aqui. Eu tenho a lista aqui, o pessoal botou a lista dos perfis que estão sendo processados aqui. Um monte de gente sendo processada por ter... esses aqui são os perfis que teriam dito que ele, né, não era alguém que estava denunciando isso, mas na verdade que seria uma pessoa interessada nesse tipo de coisa. E ele está processando todo mundo na justiça comum. Ele disse, inclusive, que aceita que a composição de R$ 250, ou seja, se a pessoa doar R$ 250 para uma instituição de proteção da infância e combate à exploração infantil, que ele não vai mais processar a pessoa. Isso é muito comum, tá? Composição em casos de ofensas contra a honra, isso é muito comum, é bastante normal mesmo, e porque justamente isso aqui é um crime contra a honra na visão da justiça estatal, né? Então as pessoas ofenderam ele, imputaram um crime para ele, é um crime contra a honra, é uma calúnia. Então, em tese, ele poderia pedir até a prisão da pessoa, mas a composição é muito comum nesses casos, e aí ele já está dizendo aqui que ele aceita R$ 250 doado para uma instituição de caridade, já está ok, ele já aceita isso. Então, bastante razoável a posição dele, bastante interessante o vídeo que ele fez aqui, realmente uma coisa muito legal. Bom, é lógico, ele usou a justiça estatal neste caso aqui, né? Vocês sabem, eu como libertário, acho que isso daqui não é uma coisa muito adequada, não ajuda em nada. Mas o que me chama a atenção é que o ponto central que ele faz no vídeo dele, o vídeo é esse daqui, né? Que ele coloca todo aqui, tem toda a história do vídeo aqui. Eu também não vou botar muita coisa no vídeo, porque tem coisas pesadas no vídeo, tá? Assim, de novo, não tem nudez, evidentemente, não tem... mas é tudo no limite, sabe aquele negócio no limite, aquela sexualização no limite da criança e coisa e tal? Enfim, esse tipo de coisa é um absurdo. E ele está fazendo a justiça libertária do nosso tempo. É o que eu falo para vocês. No final das contas, isso é a justiça de fato que existe no nosso tempo. Esquece Estado. Estado não resolve esse problema. O Estado poderia muito facilmente, o Ministério Público, a polícia, poderia ter visto esse problema. Esse outro canal do tal do Ítalo, parece que agora está sendo investigado pelo Ministério Público e não sei o que lá. Mas o Ministério Público poderia ter identificado isso antes. Eu tenho certeza que já tinha gente reclamando desse tipo de comportamento antes, né? E aí, de repente, repara como é que hoje você consegue justiça. Ok, não é justiça no sentido que as pessoas costumam ver, né? Mas para pensar, o que é justiça de fato? O que você quer de fato é responsabilizar uma pessoa por algo que ela fez errado e evitar que isso torne a acontecer. O que o Felca fez com esse vídeo dele é exatamente isso. Ele está responsabilizando o Ítalo por isso, está desestimulando outras pessoas de terem comportamento similar ao Ítalo. Isso é basicamente justiça. Não tem mais o que possa fazer. O que você acha que dá para fazer mais com justiça no final das contas, né? É lógico, o ideal seria que ninguém fizesse esse tipo de coisa, mas infelizmente o ser humano é imperfeito, né? Você tem esses problemas, você tem esse tipo de exagero. Justiça é isso. E o meu ponto, que eu acho bacana nessa história toda, é justamente o fato de que cada vez mais a nossa sociedade... Eu não sei, o Felca provavelmente não é anarcocapitalista, não é, até porque ele entrou na justiça contra o pessoal aqui, botou 200 pessoas na justiça e coisa e tal, não é anarcocapitalista. Mas é aquilo que eu falo para vocês, a gente está caminhando para soluções libertárias, para ignorar o Estado. Ah, mas ele entrou na justiça. Mas para pensar, isso aqui é a parte menos interessante da coisa no final das contas, porque o que realmente ele fez de relevante no final das contas foi o vídeo dele, que chamou atenção para um problema sério, que chamou atenção para uma coisa que criticou o cara lá, ou seja, mesmo que não acontecesse nada do ponto de vista estatal, que todos esses processos aqui fossem ignorados e o processo contra o cara lá fosse ignorado, já ficou patente. O cara já teve uma perda na reputação dele, porque todo mundo ficou sabendo que ele realmente tem
tá fazendo coisa errada, e certamente desestimulou esse tipo de comportamento em outras pessoas, porque o pessoal viu, ih, caramba, pode ser que faça um vídeo sobre mim mais adiante, eu vou me ferrar nessa história. Então, ou seja, o que ele conseguiu com esse vídeo dele é uma espécie de justiça não estatal, é a justiça libertária, é o que eu falo. E as pessoas têm cada vez mais ido para esse caminho, porque justamente o Estado cada vez se torna menos eficiente e a informação descentralizada se torna mais eficiente. Parabéns para o Felca aí pelo vídeo dele, por trazer esse problema e coisa e tal. Eu espero que as pessoas aprendam essa lição, né? Veja, a internet, todo esse negócio, é tudo muito novo para a gente. Tá? A sociedade não está acostumada com esse tipo de coisa. Então, leva um tempo até as pessoas adquirirem a fineza social, adquirirem o padrão social de se comportar na internet de forma adequada. Então, leva um tempo, mas eu acho que a gente está caminhando para isso. Então é isso daí, achei bacana essa ideia do Felca, é muito interessante isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.